Olá, amigo internauta, então novamente aqui com a gente, o Papo de Esquina e você começando com Fred e João. E Marta Correia, euzinha. Aí, trazendo grandes temas para vocês. Martinha, a gente tem uma pessoa muito especial hoje no programa, com temas maravilhosos para a gente debater, né? Eu estou curiosíssima para a gente ouvir essa pessoa. Quem é? Quem é? É a nossa querida Hebe de Camargo Bernardo, né? Quem é Hebe? Olha, ela vai dizer isso para a gente, né? Hebe, seja bem-vinda ao Papo de Esquina e você. Obrigada. A Hebe tem aí uma carreira linda como mestre em psicologia, já fez trabalhos sensacionais dentro da psicologia também, né? social e também de Audiovisual, né? de audiovisual. Você trabalha com arte visual, é isso, né? Também? Isso, eu fiz, na verdade, um mestrado em artes visuais. A gente utiliza desses recursos para lidar com essas questões referentes ao ser humano, né? A sua existência, suas mazelas, enfim. bastante interessante. Inclusive a Hebe vai falar exatamente sobre o mal-estar da sociedade na atualidade, no século XXI, de vários temas que a gente está passando, que o ser humano hoje parece que... Os sentimentos, né? As Essas sensações. dificuldades de lidar com os sentimentos e que leva para a depressão, leva para a angústia, leva para um monte de situações aí, né? É o mal do século XXI, né? E assim, de situações que hoje estão gritantes, né, na nossa sociedade, as pessoas tentando buscar uma definição a respeito daquilo que elas sentem, né, das suas tristezas, das suas angústias. A gente pretende traçar um pouco esse mapa para as pessoas ficarem à vontade e refletirem sobre essas questões na vida delas, né? Que me parece que é uma coisa bem emergencial, assim, né? Legal. Bom, a gente tem um primeiro áudio, né, Martinha, para a gente começar, que já tem a ver vamos com o ouvir contexto, aqui, né? aqui uma pessoa que já tem uma pergunta muito interessante. Que aí a gente decorre para frente. E aí a com as gente histórias. vai conversando aqui, vai trazendo para os nossos espectadores os assuntos abordados. Vamos ouvir? Vamos lá, Lu. Então vamos lá. Ok. Olá, eu me chamo Marilese, falo do Mato Grosso e muitas pessoas confundem tristeza, depressão com tristeza, com preguiça, com mau humor. Às vezes as pessoas também pensam se tratar de um desânimo, né? Que tudo na verdade são sintomas da depressão, ao meu ver. E eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho mais pra gente também sobre o estresse. Essa vida cotidiana nossa, em que a gente vive numa correria, num tempo maluco, com muita informação ao tempo todo, chegando de vários lugares, tem colaborado para que as pessoas se tornem mais depressivas? Se eu tenho um amigo deprimido, como que eu posso saber se realmente ele está com depressão ou se de repente você está passando por um momento de desânimo ou às vezes até algum problema de saúde? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Muito obrigada. E aí, doutora? Então, na verdade, as pessoas confundem muito a depressão com tristeza ou com alguns momentos difíceis aos quais elas passam no dia a dia. Referente a esse questionamento, para a gente poder detectar ou perceber se o sujeito está sob depressão, não é assim como se você pegasse uma receita onde tem todos os itens prescritos a respeito de uma depressão. É necessário ter um conhecimento da história desse sujeito, né, para que a gente possa, de fato, compreender essa situação. Mas, de um modo geral, o sujeito que se coloca, que está sob a depressão, tem alguns fatores que podem estar influenciando. Um deles é do campo biológico, que eu questiono muitas vezes, mas que, na verdade, a gente sabe que é uma transmissão
da depressão, pela parentalidade, um avô lá de 1815 que se matou e que de repente lá na geração de 2020 o sujeito Aparece o código aparece. genético de novo. Esse código genético. Caraca. Exatamente. Pode trazer isso depois de tanto tempo? Pode. Sim, Louco, traz, cara. a pessoa traz, né, doutora? Traz sim. Por isso que há a necessidade de saber realmente a história, não só do sujeito, mas sim de gerações anteriores do sujeito, para que se possa entender. Exatamente. É bem profunda a É coisa. como se fala a árvore É ginecológica, brincadeira. né? A árvore ginecológica da pessoa. Mas tem todo sentido, né? Caramba. E, bom, essa é uma história. A outra é que o sujeito que tem essa característica, ele mostra isso na própria forma de lidar com o mundo, né? Por exemplo, ele já não tem vontade de ir para as festas, ele dorme demais, ele não quer tomar banho, ele não quer ir para a escola, ou se está trabalhando, quer sair do trabalho. Então, a pessoa já não desenvolve aquela disposição para desenvolver as coisas as quais ele tem que desenvolver, né? Nas suas relações, nesse mundo. Então, para a gente perceber de fato se a pessoa está passando por um momento de tristeza ou de depressão, é só evidenciar o tanto que ele tem de disposição para estar realizando as coisas ou não. É legal, porque também acho que tem uma outra segunda pergunta que tem a ver com esse contexto também, né? Vamos ouvir. Vamos lá. Saudações ao programa Papo de Esquina. Meu nome é Sandra, de São José dos Pinhais. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber como detectar se a pessoa está com uma depressão ou com uma tristeza, né? Quando ela percebe que ela está depressiva, ela mesma percebe ou somente quem está de fora que percebe? Obrigada, até logo. Valeu então, Sandrinha de Oliveira, lá de longe, São José dos Pinhais, né? Isso? São Paulo, né? Não, isso é no sul do país. Tá Obrigado pela longe. participação, então, Sandra. Obrigada. E aí, doutora, o que você tem para dizer para ela? Então, com relação à tristeza, algumas pessoas vão saber que estão diferentes porque estão tristes. E outras não vão se dar conta porque a depressão já é uma constante na vida dela, né? Ela sempre lidou com as coisas dessa forma. Ela nunca foi uma pessoa muito sociável, ela nunca sai do armário, ela nunca sai do armário no sentido de fazer as coisas. Uhum. Então, ela já tem essa tomada de... Na maioria das vezes a pessoa então não sabe, ela é alertada por alguém da família ou alguém mais próximo dela, ou ela tem essa consciência de que ela está assim deprimida e precisa procurar ajuda? Ou não? Normalmente ela não quer Não. procurar ajuda. São as pessoas que estão mais próximas que acabam... Convencendo isso, né? Oferecendo. Por outro lado, tem também uma questão que é assim, de momentos... Porque a gente sabe que o aparelho psíquico, todos nós temos uma estrutura. Que essa estrutura ela foi construída e ela é construída por meio do primeiro grupo social, que é a família no caso, Ok. né? E das relações que ela mantém na sociedade. Só que a estrutura do campo dela já é uma estrutura meio que fragilizada, que num momento catastrófico da vida dela, ou seja, um momento muito intenso, ela possa obstruir esse movimento que ela vem se relacionando até então, um movimento até dentro do que é estabelecido enquanto normal, porém a gente pode questionar o que é normalidade. Exatamente, exatamente. Então, são dados que muitas vezes as pessoas que desenvolvem esse sentimento profundo de inapetência com a vida, ela normalmente que há uma quebra, ela vem se desenvolvendo, de repente ela quebra e começa a se sentir mal, essas pessoas vão perceber que não estão bem. Mas tem pessoas que não percebem que são deprimidas porque elas sempre foram dessa forma, né? Sempre agiram com o mundo desse jeito. Ok. E não toma banho, não quer trocar roupa. Isso é independente da cultura dele, porque às vezes se ele é europeu, ele tem esse costume habitual, né? De não tomar banho sempre também. Então, foi legal você tratar sobre isso, porque esse movimento cultural, ele também vai influenciar na vida do sujeito.
Porque o que é padrão para nós não é padrão na Alemanha. Com Pois certeza. então, exatamente, cara. Inclusive, entra também nesse questionamento do que é normal, Sim, né? né? Porque muitas coisas também, eu vejo que hoje, qualquer coisa que seja diferente já é tratada como um novo transtorno, isso não é normal, e às vezes Exatamente. não é simplesmente é normal, é É simplesmente normal. um modo de ser diferente. Sim. Então, há que se tomar cuidado com isso também, né, doutora? Sim. Foi interessante isso que você falou também, porque nós vivemos assim, né? Eu só queria dar falar alguma coisa a respeito da filosofia, por exemplo. A gente vive num mundo que é divisível, né? É quantificável, é um mundo matemático, é um mundo da lógica, e a lógica é sempre determinista. Então ela vai dizer, você tem que ter cabelos pretos, você tem que usar um casaco amarelo para você se apresentar de tal jeito. Isso é determinado e existem números que fazem parte dessa construção. São convenções, né? Que São são convenções, colocadas. em outras palavras. Aham. E então, o sujeito que não corresponde a essa determinação, ele está excluído desse padrão, dessa convenção. E o sistema de produção é um sistema de produção hoje que o sujeito tem que estar muito bem adequado a esse E mecanicismo. que é cruel, né? É cruel. Digamos de passagem, é cruel. Ele gera sofrimento, na verdade. Sim, E os padrões- esse é o problema. Sim, e os padrões mudaram bastante, inclusive, né? Porque você pega de Sim. décadas para cá, o que não era muito permitido, era muito bem visto com os olhos daquela época, hoje já são super liberais, já são tranquilos e tal. E o que a gente achava que podia falar naquela época, hoje não pode mais. Hoje existe uma censura até muito mais violenta do que existia em décadas passadas, né? Para muitas coisas. Por incrível que pareça. Não é? Existe isso também. Mas tem mais coisas agora? Tem mais uma pergunta, acho que tem referente também a esses temas aí, Lu. Vamos ouvir, então. Vamos lá. Vamos lá. Oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda, de Mogi das Cruzes. Eu queria saber se, quando a gente passa pelo período de luto, é um tipo de uma depressão. E tem um período para passar ou não. Deixa eu formular melhor. Quando a gente fica no luto, é considerado uma depressão? Obrigada. Aí ela já trata, doutora, da história do luto, né? Seja ele por qualquer tipo de separação, por morte, por final de um relacionamento, enfim. E ela está questionando se esse luto é uma depressão. Então, qualquer perda remete à tristeza. Eu não diria que perder um ente querido seria uma depressão. É uma tristeza profunda, talvez uma melancolia estacionária e que depois de 2 anos, no máximo 2 anos, esse luto ele é capaz de ser superado, né? Esse sentimento de perda. Embora o ser humano, na sua totalidade, ele está sempre em busca desse objeto perdido. Nós vivemos buscando objetos para Dizia Melanie Klein. saciar. Exatamente. Inclusive, mas tem uma coisa Santa interessante. Melanie Klein. Santa Melanie Klein. Né? Tem uma coisa interessante dizendo que a única coisa que o ser humano procura não fazer é pensar na morte, né? Porque a única certeza que ele tem é a da morte. Muito bem. Não é verdade? É interessante isso, Fred. Porque a gente então fica à mercê, tentando se esconder dela o tempo Sim. todo, né? Muito bem colocado, porque já dizia Sartre, né, um dos filósofos e que contribuiu muito para a psicologia, para o conhecimento da compreensão do ser humano, dentro dessa possibilidade que ele tem de existir, ele já dizia que a única... Heidegger também, um dos grandes filósofos que contribuiu para algumas ideias da psicologia lá na Alemanha, ele já dizia que o ser humano por si só é alguém que tem uma dificuldade muito grande de se deparar com a morte, né? Então. E isso leva o sujeito a tamponear isso daí. Então, compra sorvete, compra banana, compra roupas no shopping, Ou enche então- o armário de roupa
para preencher dentro, porque não suporta saber que vai morrer. Ou então fazem muito reality show para essa alegria aparente, né? Isso, perfeito. Não entrar dentro de si mesmo, né? Porque se ele Sim. entrar dentro de si, ele se defronta com isso. Você Né? vai se defrontar com a finitude, Com a né? finitude. E isso é um grande problema para o humano, Exatamente, porque nós não fomos. Ninguém quer isso daí. Ninguém quer, nós não fomos criados para a morte, fomos criados para a Pra vida. vida, Não, mas pra aí- A felicidade. felicidade, que tudo aconteça super bem, sempre, e não é isso. Não. Não funciona assim. Não. Mas as pessoas- Inclusive, Nietzsche também teve um problema grave com isso, que ele falou assim, nossa, Sim. ele pirou com essa história da É. finitude. Ele ficou totalmente louco, porque era Verdade. foi uma coisa muito impactante para ele, não é, doutor? Verdade. E a grande maioria vive nessa ilusão, né, de um mundo preenchido pelas coisas, que é uma característica muito grande da nossa atual sociedade, A com essa futilidade, né, produção em tomando massa. espaço. A futilidade tomando espaço para Sim, desfocar celulares isso. Né? caindo do céu, assim, né? Tudo para Sendo produzido preencher. com grande quantidade. Tudo né? para preencher. E claro, por trás de tudo isso, lucro, né? Porque Sim. nós estamos num planeta que o Deus dinheiro Impera. está falando, Está falando mais muito alto. mais alto, né? Exatamente. O que está nos Consumismo. levando a A perda, né, do ser humano. Isso, exatamente. O que é ser humano? Né? A gente já não consegue mais responder muito isso hoje. Não. verdade. Você tem um conceito hoje do que é viver hoje na sociedade que a gente está, o que é ser humano hoje nesta sociedade? Então, eu fico muito estarrecida em alguns momentos, porque com essa coisificação aí, dessa ingestão de aparelhos, o ser humano, as pessoas hoje passam por uma esquina e se deparam com um sujeito que está passando frio, morreu, e não faz nada, tira fotografia e posta na internet. Quer dizer, como se a internet fosse a grande solução de todos os problemas. Ele se esquece que ele tem essa capacidade de movimentação, de ação, de respeito ao outro. Isso né? que ela falou é muito importante, Marta, porque a gente vê as pessoas não respondendo a um chamado. Elas simplesmente registram o chamado. Exato. É um quebra-pau, ela registra o quebra-pau. Não vai É a exposição separar. de tudo, né? É a exposição de tudo. Eles expõem tudo, mas resolver a coisa, Perde sentido. ajudar, ver o que está acontecendo ali na realidade e ver a possibilidade de você fazer algo de útil para aquilo, para aquela situação, não é mais colocado. É engraçado isso, né? A questão é tão pessoal essa falta de atitude, que não é levada só por um mecanismo virtual, é para a vida inteira dele. É para a né? vida inteira. Só que, não sei, mas a gente pode pensar em como chama? Em alguma cortina que está caindo e que não está deixando as pessoas pensarem. Elas não conseguem mais pensar. Que cortina é essa? Isso tudo seria um véu que está sendo colocado, véu. né? Mas eu não Para que diria a gente só não pensar. reflita, né? Sim. Exatamente. Mas eu ainda penso assim, não só pensar. O pensar, ele é importante, mas o que você sente com esse pensar e o que o pensar qual o campo de sentimento que ele pode te levar? Essa relação de autorregulação e de equilíbrio entre o pensar e o sentir, as pessoas não conseguem mais falar. Olha, tô com raiva de você, não gostei Pois daquilo. é. As pessoas não falam, elas postam que estão com ódio do sujeito e postam numa máquina, o que é pior, né? As máquinas, elas estão tomando conta. E sem discernimento, muitas vezes. discernimento. Você vê no Facebook, por exemplo, as pessoas tomando uma decisão daqui ou dali, você vê que elas não têm uma capacidade de ter um bom ouvido para fazer o discernimento. Peraí, está falando sobre tal coisa, vamos pensar sobre isso. Não tem esse, né? Vamos pensar sobre isso. Não. Simplesmente tomam um partido, falam. Tomam uma resolução que às vezes é falsa, que também não tem sentido Sim. ter, né? E aí acabou um pouco aquela coisa do discernimento. Vamos ouvir para chegar a uma conclusão. Parece que é tudo automático. Sim. Né? E Louco até isso. voltando um pouquinho para a fala da espectadora, né, que coloca a questão do luto. Fernanda, obrigado, Fernanda, pela participação sua aí com a gente também. Isso. A Fernanda, então, ela coloca essa questão, mas me parece que ela se vê tão envolvida com esse tema depressão que já a depressão acaba fazendo parte da vida, né? Incorporou Exatamente. isso, exatamente. Incorporou as pessoas, a sociedade hoje ela está incorporando esta ideia como se tudo fosse depressão. E eu vejo que tem por trás disso uma grande produção de sertralina e de remédios, né, na nossa sociedade. Essa indústria farmacêutica A indústria. é muito interessante. Nós temos um vídeo, pergunta sobre isso ou não? A gente tem perguntas, acho que relacionadas, sim, acho que da Sueli Souza.
Será que a produção já... Acho que a Lu é sempre atenta. Vamos tá sempre ouvir. lá. Vamos Valeu, lá. Lu. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sueli Souza, eu sou enfermeira e terapeuta holística, resido e trabalho na cidade de Mauá, no ABC Paulista, e meu trabalho é exatamente atender crianças e adolescentes e seus familiares que estão em sofrimento emocional grave. Eu trabalho num CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil. De uns 2 anos mais ou menos para cá, eu percebi um aumento em casos encaminhados para o serviço, que são casos graves, né? Casos de adoecimento emocional, e eu comecei a perceber que eram cada vez mais precoces, né? Crianças cada vez em idade mais cedo, com adoecimentos cada vez mais graves. E eu vou citar um caso aqui, porque da onde vai sair a pergunta que eu gostaria de fazer. Eu atendi uma criança de 6 anos que vinha encaminhada por um médico que diagnosticou depressão. E eu fiquei muito preocupada que uma criança de 6 anos estivesse passando por situações que favorecesse que ela estivesse deprimida. E a mãe trazia a queixa de que ela chorava com muita facilidade, não conseguia brincar com outras crianças, se isolava e não conseguia correr, né? Eu olhei bem para a criança e percebi que ela tinha, na verdade, uma questão respiratória complicada. Ela estava com muita secreção e provavelmente era alimentar, porque a alimentação dessa menina de 6 anos era predominantemente leite de vaca, né? Havia uma hipotonia na face que fazia com que ela tivesse uma respiração via oral, né? Ela não respirava pelo nariz, ou seja, uma menina que não respirava, ela com certeza não iria brincar, não tinha forças para correr e com a alimentação, né, prejudicada, não tinha energia mesmo que permitisse que ela fosse tão alegre, né? Uma criança com 6 anos. E eu fiz essa abordagem, fiz um encaminhamento e eu estava certa na minha visão como enfermeira. Ela realmente tinha uma alergia alimentar e tinha bronquite. Então, assim, o que eu percebi? Que um médico acolheu as queixas da mãe sem fazer uma anamnese da criança propriamente dita. E a mãe, por sua vez, por conta de toda a sua carga de vida, né, de trabalho, etc., optou por uma alimentação mais fácil, atendendo a criança, não quer comer, então ela faz mamadeira, deixando que essa menina tivesse uma nutrição adequada para a idade, entre outras coisas. Então a minha pergunta é, será que a questão do estímulo ao uso de medicação, além de todo o marketing que a indústria farmacêutica faz, será que essa questão também não teria que ser vista na formação do futuro profissional médico? Porque pelo que eu recebo todo dia, eles estão estimulados a entender que o ser humano é feito em pedaços, então ele vai olhar a queixa, não vai olhar o quadro como um todo. Será que uma das formas de combater essa forma equivocada de adoecimentos cada vez mais graves e cada vez mais precoces, né, estimulados pela indústria farmacêutica, não esteja na formação do profissional médico? Muito obrigada, sim? É uma pergunta Da Sueli. sensacional da Sueli. Obrigado, viu, Su, pela sua pergunta muito legal e tem muito conteúdo para essa resposta, né? É Ana? uma muita pergunta coisa. meio longa, mas interessantíssima, porque essa indústria farmacêutica é complicada e essa falta da humanização do médico. E ela fala de colocar isso na formação dos futuros médicos. Exatamente, é Muito, importante, né? eu gostei muito da fala dela, né? Uma fala muito consciente, uma profissional que Exemplar, me Lu. parece, exatamente, me parece que ela trabalha muito bem, Muito atenta, muito né? atenta. Valeu, Su, pela participação. Exatamente. Ela colocou coisas extremamente interessantes. A indústria farmacêutica, a gente sabe que faz parte dessa
dessa estrutura do sistema capital, né? Que é o lucro na visão do acúmulo de riquezas e não da preocupação nesse processo de humanização por parte dos médicos, até dos enfermeiros, muitas vezes. Então, a gente sabe que esse jeito de estímulo e resposta com relação à vida do trabalho da medicina, né? Um médico hoje, ele é um especialista das partes, ele não consegue ter essa visão da totalidade. Eu diria que na sua grande maioria, não aqui, né? Que tem médicos muito legais, muito bons, né? Mas na sua grande maioria, sem essa preocupação do todo. Então, o que acontece? Muitas vezes o médico ele não sabe do efeito daquele medicamento vendido por alguém que não é químico. Em primeiro lugar, é um vendedor. Às vezes tem uns químicos desempregados que precisam do trabalho. Na sua grande maioria, não é um químico e não sabe do princípio ativo. E vende esse medicamento para o médico, ele compra isso. E a indústria farmacêutica, muitas vezes, dá a esse médico uma viagem para Miami, por Então, exemplo. patrocina, na verdade, Patrocina, né? isso. Eu lembro de ter ouvido também outras pessoas falando para mim, olha, a gente vê tal indústria farmacêutica comemorar a venda de certos produtos. Quer dizer, comemoram a doença e não a saúde de alguém. Exato, maravilhoso isso. É um enaltecimento à doença, à morte, e não à vida e à humanização. E a gente vê isso desde a construção da nossa medicina aqui no Brasil, que o Dom João trouxe uma gama de médicos com esse pensamento cartesiano, com esse pensamento matemático dos números, 1, 2, 3 remédios, né? 1, 2, 3, 4 pacientes de cumprir meta no SUS, no CAPS, nos hospitais de convênios particulares, né? Eu preciso atender 70, porque senão eu não ganho dinheiro. E aí, esse aspecto humano vai sendo deixado para trás e a gente vai aliciando cada vez mais pessoas dependentes químicas, seja do açúcar, do antidepressivo e das crianças, onde eu fico estarrecida, né? Como que uma criança de 6 anos é deprimida? Não existe isso. É completamente fora de questão. Eu né? acho não, tenho certeza que não. É muito complicado Né? isso, um médico Já aos 6 anos. diagnosticar uma criança com depressão aos 6 anos. Basta a gente fazer um retrospecto rápido aqui sobre Sim. nossa geração dos anos 80, por exemplo. Sim. A gente ficava triste com alguma coisa, algum episódio naquela época, mas era uma coisa pequena, uma coisa espacialmente resolvível, passageira. Agora não. Como agora tem um conceito sobre depressão, né? Então agora tudo está focado nisso, né? Então, Fred, porque na verdade ou é a depressão ou é a hiperatividade. Então o que é que acontece? Aos 6 anos, vi isso, eu trabalho na clínica com crianças e crianças de 5, de 11 anos com imaturidade de 5. Então o médico ele faz o quê? Ele já dá a Ritalina e tem um antidepressivo que eu esqueci o nome agora, que é para qualquer coisa. Nossa, é um certo remédio mesmo? Ritalina é um problema, porque a Ritalina, os efeitos colaterais são terríveis, principalmente para o fígado. Olha aí. E aí você tem um diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, e que às vezes... O próprio teórico do TDAH, ele voltou atrás e falou, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Ainda isso significa que está meio perdido. Esse é o perigo do medicamento. O pessoal está meio perdido, então, em cima disso também. Porque assim, porque o que é o remédio? Ele é um anestesiador. Tem remédios que são compostos por morfina. Então, anestesia, a pessoa não resolve, esse é o problema. Porque você pode tomar, às vezes você está mesmo... Né? Tem um sujeito que vai precisar disso para não te dar uma porrada no consultório, porque às vezes você pega no ponto da pessoa, ele vai lá e te agride, ele quer te matar. Então ele vai precisar de um remédio por uns tempos até ele se recompor. Ok, sim. E então, o que acontece? O remédio, ele não existe cura nesse sentido, gente. A cura é se cuidar. A palavra cura, ela infere em cuidados. Você aprende a viver melhor com isso. Faz um esforço. É óbvio que tem gente que não vai conseguir, mas agora, dizer que uma criança, né,
ela, no primeiro momento, no primeiro atendimento, imediatamente eu já dizer que ela tem depressão, então eu vou... Não. Não, mas isso é uma falta de consciência do próprio médico. E da família. E da família também. Porque você sabe muito bem que um remédio, uma Ritalina, por exemplo, ela vai atuar no sistema cognitivo dessa criança, ela não vai desenvolver um pensamento crítico, ela vai incomodar, sim, sem o remédio, a mãe, né, trabalha, chega à noite, não quer que a criança fique gritando, né, não quer brincar com essa criança. A gente, né, nos anos 80, a gente brincava com o pai, às vezes o pai ensinava a tabuada. Hoje... Os pais eram mais presentes, sim. né? Bom, mas então, O contexto também era outro, né? Não era o que vai acontecer com uma criança que nasce já com o celular na mão, sai do útero com o celular e já tira um selfie do médico e da mãe? Então quer dizer que, na verdade, você está, em outras palavras dizer, que a gente está perdendo vida. Muitas vidas. Atualmente, na nossa existência. Tá, a máquina está engolindo. É interessante esse aspecto, né? Só que a gente vai ter que obrigado a dar uma pequena pausa agora para os nossos comerciais, né? Um intervalinho, a gente volta já com o Papo de Esquina e você, principalmente com você que está aí do outro lado. Até já. Fique com a gente. Aí, amigo internauta, então voltando com o Papo de Esquina e você, trazendo então uma grande convidada, né, Martinha? Falando sobre vários temas aqui da atualidade aqui com a gente hoje. Prazer imenso receber a doutora Hebe Camargo, de Camargo Bernardo aqui. Mera coincidência, né? Uma mestra, na verdade, né? Mestra em áudios visuais e tal. Depois eu quero que você fale um pouquinho dessa coisa das artes visuais, mas antes vamos ouvir mais Temos mais um aí, né? Vamos ouvir lá, então. mais uma pessoa. A Lu vai mandar para nós. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Olá, saudações a todos. Aqui é o David Duarte. Falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Agradeço ao meu amigo e irmão Fred John por essa participação. Gostaria de deixar aqui as minhas questões à nossa digníssima Hebe, né, do programa aqui Papo de Esquina. Bem, diante dessa temática, um assunto de extrema necessidade e que nós temos muita necessidade realmente de disseminar esse assunto, né, de discutir mais ele, dado aos inúmeros fatos que já aconteceram relacionados à depressão, a suicídio, né, a angústia, e de fato a angústia está muito mais relacionada à ansiedade, e a ansiedade pode estar muito mais no campo da naturalidade, uma defesa, né, natural do nosso corpo, e não de fato uma doença, como se falam por aí, né? Bom, a minha pergunta seria a seguinte: qual a relação do intestino e o cérebro, né? Qual a relação de um intestino saudável com a saúde neurológica, ok? Bem, agradeço mesmo aí a participação, deixo aqui meu salve e estimo para todos aí muita luz, muita paz, saúde, sucesso sempre. Gratidão. Valeu, David. Obrigado pela participação lá do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos de lá também assistindo a gente. Abraço para os cariocas, irmãos. E temos mais um. Daqui a pouco temos mais um carioca. Que bom. Daqui a Adoro pouquinho. os cariocas. Os cariocas são bacanas. É isso aí. Tá todo mundo lá no Rio. Ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela andar. É isso aí. Bacana. Doutora, mas vamos lá. O que tem a ver o intestino saudável com o nosso cérebro, a nossa parte neurológica? É o segundo cérebro, né? Pois é, olha só, ele falou de coisas, né, de questões que estão relacionadas totalmente dentro do campo biológico, né? Do nosso corpo. Né? Aliás, a neurociência está explicando muita coisa. Ela está tomando, Deus, né? sim, e ela está tomando espaço da psicanálise, né? A neurociência, hoje a psicologia comportamental, que é essa mudança de hábitos, né? Então, é uma pergunta extremamente interessante, né? Porque o nosso intestino e a nossa cabeça, eles não existem por si só. Eles existem, sim, mas ele também faz parte, está inserido dentro do sistema. Sistema o quê? Social, biopsíquico, né? Ou seja, a nossa estrutura de pensamento. Quando nós recebemos estímulos de fora, esses estímulos, eles adentram ao nosso mundo psíquico. E essa relação... Através dos nossos sentidos. Através dos nossos sentidos, muito bem lembrado, né?
Então, esses sentidos, eles estão dentro do campo do neurovegetativo. E esse campo neurovegetativo, ele vai espargir sobre o nosso corpo, né? Todo um sistema que é um sistema elétrico até, dentro do próprio corpo, né? Sim. Agora, se a minha cabeça impede, muitas vezes, o caminho desses átomos dentro do meu próprio corpo, eu vou ter um interrompimento dessa circulação normal da energia natural dentro do corpo. E aí pode aparecer, por exemplo, uma repressão, que o nosso grande pai da psicologia, o Freud, já dizia, da resistência, da repressão, que vai acumular vai pôr um dique no meio desse rio, e essa água não vai fluir pelo corpo. Essa água não fluindo vai causar os sintomas. Vai trazer os Exatamente. sintomas e vai para o físico. E vai para o físico. Agora, quando o nosso ouvinte ele fala de uma questão que está dentro da naturalidade, eu percebo isso como uma coisa que as pessoas não se dão conta. Por exemplo? Por exemplo, eu posso achar que a minha depressão é natural. Porque até para a pessoa se ligar que ela está depressiva demora, porque é o mundo dela interior, né? Então, alguém tem que dizer isso para ela. Está muito normal. Isso. Exatamente. Natural, né? Toda depressiva, mas todo mundo está. Exatamente. Normal. Qual que é o termômetro para isso? Qual que é o termômetro para ajustar isso? Está. Vamos saudar com antidepressivos, né? A sociedade, vamos tomar a pílula da felicidade, né? Da promessa da felicidade. Porque ele diz isso, ele diz que ele relata isso como se fosse uma coisa natural ser ansioso. Não é natural. Não é natural ser ansioso, não é. Né? Não é um problema sério. Não, mas a gente está percebendo que a gente tem, através daquela lei da ressonância Schumann, né? Não é mais 24 horas dia, sim 16 horas dia. Então isso potencializa a ansiedade ao extremo das pessoas. Sim, ao extremo. E a ansiedade, como a doutora sabe disso, eu também como psicóloga também sei disso, ela pode ser o gatilho para outros transtornos. Piores ainda. Para se adquirir outros transtornos. Então, além do transtorno de ansiedade, ela pode trazer outros, como um toque, por exemplo. Que não vem sozinha, né? Ela pode destruir o estômago dela com ácido. Né? Aí sim é natural do corpo. Mas se sentir assim não é natural. E dizem que a depressão é um pacote, vem sempre acompanhada com algum transtorno. É um pacote. Né? É um pacote que vem acompanhado. Então, a pessoa que está depressiva do outro lado. Interessante alertar isso. Que as pessoas que de repente se sentem depressivas, fiquem atentas que existe algo maior além da depressão contigo, né? E como você está individualmente ali vivendo aquela história, não percebe que transtornos podem ser esses também. Sim. Não, a pessoa não consegue. Porque agora pensando também nessa questão do intestino, né, me passou uma coisa assim, o quanto o sujeito não está se alimentando no sentido da vida. Né? Não a comida, mas assim... Não só da alimentação da comida. Fisicamente, da comida, você fala... Fisicamente, nas relações sociais culturalmente, né? As pessoas estão voltadas hoje muito só trabalho, atrás do dinheiro. Exatamente. E aí, muitas pessoas me falam, eu preciso falar, eu não consigo mais falar. Eu só trabalho, eu chego em casa, tomo meu banho, vou dormir, levanto e vou trabalhar. E eu não consigo mais fazer outras coisas, né? Então, é complicado isso. Então, o que você falou quer dizer, a gente tem que, parece que tem que ter uma escuta, além de você ter a necessidade de você falar. Então, está em falta as duas coisas, né? Olha só que louco. A escuta está em falta e está em falta você poder falar. As pessoas dizem que não tem tempo para falar com o outro. Isso é muito louco. É doido, vocês já perceberam que quando ela tem esse momento, blá, 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 ela não se escuta. Ela tem uma fala compulsiva, né? Simplesmente vomita alguma coisa. Isso, né? Vomita alguma coisa, exatamente. E não é racional. E não é racional, é estritamente emocional, que é causador de doenças, deficitário, porque está no desequilíbrio, está só no emocional, não está na organização desse sentimento. A gente precisa organizar essa relação, né? Sim. Sentimento, como que eu vou, onde eu vou pôr esse sentimento? Ou o que é que eu estou sentindo com isso, né? Hoje não se sente mais, você só sente o touch na tela. Mas
sentir mesmo, do corpo, da corporalidade, né? Na pele, Na né? pele. Na sua pele. Exatamente. Isso é muito complicado. É muito doido. E você só... As pessoas não sabem mais lidar com esse sentimento na pele. Hoje, eu acho que elas não querem nem... Elas estão sentindo, mas elas negam isso. Negam totalmente esse sentimento que a gente sente na pele. E nas gerações anteriores, não. Isso era até um crescimento emocional importantíssimo. Mudou, né? Eu acho que tinha frases que falavam isso, né? Tem até músicas que já enfatizaram muito isso, essa coisa de sentir na pele, né? Que as pessoas não sentem mais. E aí ficam nessa robotização, né? São robôs que não têm sentimento, e o que sentem não se dá conta. Ou finge que não sente, você disse, não quero saber disso. Nega, né? Exatamente. Inclusive, ela tocou num assunto muito importante. A gente sabe que a gente está numa era muito forte da era robótica, né? O mundo está se robotizando. Nós estamos numa transição de um admirável mundo novo. O velho vai acabar mesmo. Já acabou, né? Não, o robô está assumindo posturas sociais das empresas. E as pessoas, olha só que louco, né? O panorama. Os robôs estão tomando conta das empresas lá fora. Aqui no Brasil não chegou isso, mas vai chegar. E as pessoas estão se robotizando também. Sim. Está tudo robotizado, né? E aí está essa briga da gente discutir tudo isso para ver se a gente consegue, através de algum start, que alguém pode estar do outro lado, fazer um despertar nesse sentido. Mas eu acho que existe um outro lado. Eu acho não, tenho certeza. Tem que ter, claro que tem. Tem o lado negro e o lado branco da força. Eu acho que o branco também está aí atuando. Muitas pessoas estão atuando, a gente sabe disso, no sentido da filosofia, da história, para trazer essa humanização para que nós tantos... A palavra já diz, somos humanos, nós temos que... A consciência. Ter essa consciência de que somos falíveis, de que somos humanos, de que estamos juntos. Sim, absolutamente juntos, que somos energias. E não só junto aqui, nesse planeta, nessa orbe. Nós estamos juntos no universo, não é? Sim. Somos pontos, né, que tem uma conexão sistêmica. Então, se o corpo como um todo ele está doente, o planeta vai adoecer. Porque partes já estão sendo estipadas, né? Então, como que um sistema ele vai funcionar na ausência do outro? Tem uma lei da ressonância, tem uma lei, que acho que é a lei de Hermes Trismegisto, que ele falava sobre a lei, acho que o que está em cima é igual ao que está embaixo. É a lei da correspondência, acho que é a segunda lei que tem do Hermes, né? Do qual lei, mas tem essa... que fala sobre a lei da correspondência. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo, que é igual ao que está no meio, que somos nós. Então, e você falou uma coisa que eu acho bacana a gente fortificar aqui, que você falou de ressonância, né? Sim. Então, eu acho que a ressonância da doença está tomando conta da humanidade e as pessoas não estão percebendo que estão sendo levadas como uma massa a pensar que são doentes. Então, e a ideia não é essa. A ideia não é mesmo. Elas estão sendo manipuladas para se sentir doentes. Exatamente. Mas espera aí, né? Não é assim. Não é assim. Inclusive, nunca foi, não será assim. Inclusive, a Hebe tem, acho que um trabalho. Você tem um trabalho que você me mostrou num post sobre isso, não tem? A luta antimanicomial. Você tem isso, né? Tem, a gente trabalhou essas questões da luta antimanicomial, que vem de encontro a isso que a gente está falando aqui, né? Que o que é ser louco hoje em dia é muito questionável, porque não existe nada de anormal. O que existe são padrões, e se esses padrões eles são estipulados como uma verdade absoluta, aí sim a doença se instaura, né? Porque o desejo, que é esse princípio do homem buscar o prazer o tempo inteiro, a todo momento é barrado. Agora, se eu não sei lidar com isso, se eu não canalizo a minha força de campo para construir coisas interessantes, eu vou adoecer. Então, eu tenho que sair dessa ideia de que a loucura é a pessoa que vira o pé para a direita. Então, todo mundo que vira o pé para a direita é bi não sei das quantas. Cria um padrão, o padrão dos olhos, de comportamento. Se rotula. Cristaliza. Não pode. Exatamente, Isso. Quem está com o pé direito... Sim, isso foi... Gente, que tem que entender, foi construído pelo homem. Sim. Como qualquer comportamento, qualquer padrão, né? Sim. Agora, acho que temos mais um áudio que vai completar esse raciocínio. Quer ver, ó?
A Lu tem, ouvir, então. a Lu tem Vamos mais um lá. lá para nós. Vamos lá, Lu. Em relação à depressão, o que muitas vezes eu me pergunto é até que ponto a, a, a depressão se instala à medida que nós nos afastamos da natureza, da nossa própria natureza. Eu sinto que muitas vezes o que causa e o que estabelece a depressão faz com que ela se consolide, né? Esse limiar entre o que é uma tristeza e o que é a depressão, eu sinto que muitas vezes a depressão está associada ao distanciamento da própria natureza, tanto da natureza externa, né? Onde a gente se reconhece, porque cada vez mais nas grandes cidades a gente é levado a se distanciar dos elementos que nos compõem, né? Da terra, do ar, da água, do espaço, do fogo. E isso faz com que a gente se distancie também da nossa própria natureza, daquilo que nos é mais orgânico. E isso eu creio que é um dos fatores que mais traz a depressão, porque eu acredito também que a cura da depressão está nisso, está nessa reaproximação com a nossa essência. Porque ali estão todas as respostas, está toda a saída para tudo. Aí é essa, assim, a minha pergunta de como a ciência lida com isso, né? Porque espiritualmente, para mim, é muito claro isso. É isso. Gratidão, de coração. Doutora, a gente está ouvindo aí, né, Fred? Sim, obrigado, viu, sim. Camila, por você ter trazido Obrigada. essa pergunta para a gente aí. Valeu. Eu acho que ela está se referindo mais à coisa do contato da natureza mesmo, porque a gente já falou dessa coisa que ela trouxe, né? É. Mas Sim. esse contato com a natureza é extremamente. Claro que se a gente acabar com a natureza, acaba com a gente. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Por isso, essa preocupação com a preservação. Agora, você consegue ver como é que vai ser isso com essa tecnologia toda que está já aqui e com a que virá, que é o admirável Que é- mundo novo. Uhum. Eu acho que tomara que isso tudo ajude a manter, a preservar realmente a natureza, né? Sim, eu não sei, assim, vamos fazer uma brincadeira? A impressão que eu tenho é que vai ficar uma luta entre a natureza e as máquinas, sabe assim? Campo de batalha, né? Mas Lembra do filme Eu, Robô? Eu, Robô? Eu, Robô, tem alguns filmes que falam sobre isso. O próprio Fala um pouco, Avatar, né? É. Também traz um pouco essa coisa que a natureza natureza humana. vence a tecnologia ali, né? então, mas eu ainda acredito que a natureza ela vai avançar. Ela está avançando de uma certa forma, por todos esses conflitos mentais que acabam se relacionando com a própria Terra, com as próprias relações humanas. Como assim, né? Ok, eu concordo. Acho que o homem se afastou mesmo. A gente vive, por exemplo, nos grandes centros, São Paulo, Nova York, Tóquio. Vai por aí, né? Numa grande caixa de Skinner, né? Todo mundo como ratinhos, condicionados, brigando entre si, porque é uma superpopulação, as pessoas não se aguentam, né? Num lugar muito fechado e com muita gente. Então, essa ausência teria que ser estimulada com uma presença na natureza. Então, eu acho que os grandes movimentos sociais, como o Greenpeace, alguma coisa, os próprios, a arte, né? Ela tem um papel muito importante nisso, de retomar essa necessidade do homem estar mais presente na natureza. Porque se a gente for lembrar da nossa própria estrutura física, nós somos compostos de minerais, nós somos compostos de água, nós somos compostos de aspectos sanguíneos, tudo, do respiração, as florestas, tudo isso está dentro de um sistema. Sim, somos todos interligados. O doutor Léo Ribeiro, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele fala assim que antigamente nossos ancestrais resolviam todas as doenças que eles tinham na época através do sol. É helioterapia, né, que chama, né? Então ele ia para o sol, ficava um tempo lá criando vitamina D na pele, né? E se curavam disso. Hoje, o que se tem a cultura? Fala que o sol é nocivo, então o que é? Manda o ser humano se recolher.
quando eu não uso os filtros solares, que Ou são então muito a mais indústria nocivos. farmacêutica te completa a falta de você tomar sol com a vitamina D. Então, mas é por isso que eu estou falando, Então, quer dizer, você viu que mudanças brutais fizeram com o ser humano, né? Sim. Através do comércio O próprio ser titular. humano. E o próprio ser humano, O próprio ser né? humano. Da construção de ideias que tentam, o homem tenta substituir a natureza através desses objetos conseguir. superficiais. É um eterno fake news há muito tempo sendo colocado pra É um gente. fake, É um fake até hoje colocado. fake aí. total. O fake não é só do Facebook, não, gente. O fake é muito mais do que vocês possam Vai imaginar. muito além disso. A gente tem um outro momento aqui pra gente também dar uma quebrada aí no clima. A gente vai colocar uma historinha do Minuto Serenata. Ô, Martinha, ok. Na que é bem Serenata legal. Companhia do meu amigo Fred John, que porque- traz aos corações momentos maravilhosos. Vamos curtir. E essa história vale a pena, pessoal. É uma história dupla. Vocês vão saber por quê. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos lá. Hoje vamos contar a história de duas mulheres. Vamos começar com Heloísa. Heloísa nos ligou dizendo que queria contratar os serviços da Serenata para reconquistar um amor do passado. Ela nos contou que há 5 anos atrás havia conhecido o João na rua Santa Efigênia. Ela trabalhava ao lado da loja dele. Eles ficaram enrolados por alguns meses, mas naquela época não conseguiram se acertar. E agora, depois de tanto tempo, em uma dessas voltas que o mundo dá, eles se reencontraram na casa de um amigo em comum. Eles estão conversando e ela super obstinada a reconquistar de vez o coração do empresário. E assim ficou tudo acertado. Em uma fria manhã de junho, Fred John seguiu para a loja de João. Todo caracterizado, ele foi seguido como flautista de Hamley pelas ruas da Santa Efigênia. Uma pequena multidão se aglomerou na frente da loja. Nosso seresteiro leu a mensagem da moça. João, emocionado, agradece e abraça carinhosamente a mulher, enquanto a multidão toda aplaudia, torcendo pelo jovem casal. Foi muito bonito e emocionante de se ver. Uma semana depois, nos liga Bárbara. Bárbara, nossa segunda cliente, tinha uma história parecida. Ela havia conhecido o Roberto no casamento de sua melhor amiga. Ela nos contou que assim que viu o rapaz, se encantou. Eles conversaram a noite toda, trocaram telefones e estavam curtindo a companhia um do outro. Ela nos disse que queria surpreender seu pretendente, porque apesar de toda a afinidade, sentia que faltava um empurrãozinho para o romance deslanchar. Então Bárbara resolveu se declarar com a ajuda da Serenata. Ela acertou tudo com Fred e em uma fria noite de junho, os dois se encontraram em frente à casa de Roberto. Bárbara trazia um lindo ramalhete de flores nos braços. Depois de 15 minutos de espera, um carro preto com os vidros escuros para. Alguns segundos se passam até que Roberto desce do carro sorrindo. Fred John olha para o rapaz e também com um sorriso nos lábios começa a tocar. Os vizinhos saíram, bateram palmas e Roberto, sorridente, agradeceu. Ele chega perto de nosso seresteiro, dá um abraço forte nele e diz bem baixinho: "E aí, cara, qual das duas eu escolho?" Gente, é isso mesmo. Roberto é o João. Ou melhor, o seu nome é João Roberto. As duas moças apaixonadas tiveram a mesma ideia. Contrataram nosso seresteiro para tentar conquistar o coração do rapaz. E aí, gente, quem será que o João escolheu? A Bárbara ou a Heloísa? Bom, alguns meses depois, ele nos ligou para contratar os serviços da Serenata para tocar em sua festa de noivado. Com... Tchan, 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 Alexandra. Gente, isso mesmo. No final das contas, o João ficou com a vizinha. Não escolheu nem Heloísa e nem Bárbara. Como já bem disse Renato Russo, João Roberto era o maioral. Legal. Esse é um momento muito interessante aqui do Papo Esquina e você. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho de Serenata e companhia do meu amigo Fred John, meu irmão musical. Obrigado. Eu, como cantora, também sei do quanto o poder da música,
né, como ferramenta, inclusive para os males da alma. Isso é muito importante. Inclusive tem um vídeo Uma pergunta, né? Que fala sobre isso. Vamos ver? Vamos vê-lo. Olá a todos. Eu sou Michele Barçan, sou cantora, professora de canto, sou do canal Voz Inteligente, moro aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e eu gostaria de saber como que a música ela pode influenciar esses pacientes, ou será que ela pode despertar neles o start, assim, de que eu estou doente, fazer com que as pessoas percebam esse vazio e tente tratar, porque assim, a gente sabe que a música ela tem esse poder de penetrar no íntimo das pessoas, mas e se as pessoas não tiverem consciência de que elas têm este problema? Que às vezes elas vivem a vida, vivem cada dia sem, assim, tão no automático que elas talvez nem percebam o quão gado elas estão se tornando, né? Então fica essa minha dúvida, será que a música pode ajudar nesse despertar, né, para as pessoas perceberem que elas estão doentes, que elas precisam de ajuda? Isso aí, obrigado, viu, Michele? Da Michele lá do Rio de Janeiro, obrigado pela participação. É isso aí. Novamente as cariocas bacanas. É isso aí. A Camila também que participou anteriormente com a gente. Valeu, Camila. Obrigado pela pergunta também. Meu microfone estava desligado. Eu mandei de novo um beijo para os cariocas bacanas, ok? É isso aí, isso aí. Doutora, temos aí algumas ferramentas que nos ajudam, inclusive dentro da psicologia e dentro das terapias, enfim, do que nós temos aí. Contra os males da alma, né? Sim. E a música é uma grande ferramenta. Grande aliado, né, pra gente aí. Inclusive, o meu TCC de final de psicologia foi um TCC voltado com o uso dessa ferramenta. Maravilha! Né? Depois eu quero ler. É muito legal, participamos juntos disso, né? Muito legal. Eu convidei o Fred, porque ele foi lá na hora fazer a parte musical comigo. Olha! Que era o resgate das memórias em pacientes com Alzheimer. Nossa, maravilhoso. Através do uso dessa ferramenta que é a música. Inclusive, quem tiver a fim de ver um pouquinho desse material, é só procurar o Henry, né? Aquele videozinho de 6 minutos do Henry. Nós temos o Harry. Tudo isso começou nos Estados Unidos como enfermeira que colocou um fone de ouvido num paciente com as músicas prediletas dele. E aí ele se transformou. Ele foi melhorando. E ele estava completamente sem saber quem ele era, quem era a família, não sabia nada. Ele já estava com o físico afetado, inclusive, né? E ele simplesmente acorda, reconhece a mulher, fala o nome dos filhos, fala o nome dele e conta como era o que ele ouvia, né? Essa música, o que você lembra? E o Harry fala, eu lembro do tempo de colégio. E ele vem do nada, assim, ele desperta para coisa. Inclusive... O poder da música. Então, essa menina essa cantora fala disso, né? E o que você tem a dizer pra gente em relação a essa ferramenta e a outras tantas que existem, né? A música é capaz de fazer a pessoa se perceber doente ou não? Então, a gente sabe que a música, ela trabalha muito com a vibração, né? E a vibração, ela tem uma relação direta com o ser humano, tanto que você tem músicas que constroem, pode ter músicas que destroem também. Sim, sim. Né? De acordo com a harmonia, enfim. Com certeza, ela tem um efeito dentro do campo da saúde estrondoso. E ela é super importante. E a gente pode fazer as pessoas despertarem não só através dessa sonoridade vibracional dos próprios instrumentos musicais, assim como em termos de letras, né? As letras, elas têm um potencial muito grande de possibilidade de reflexão, né? O sujeito tem que pensar. Eu acho também que essa ideia de pensar a música, de pensar a letra, também tem que ser trabalhada nas bases, né? As crianças, elas precisam ter esse desenvolvimento sensorial para serem pessoas bacanas na sociedade, né?
Que é o papel das artes em geral, né? É. Que a gente precisa, não só a música eu acho que é uma linguagem universal, eu acho que sai fora do planeta, acho que é única, talvez, não sei, posso estar errado, mas a música com Não é, ela sai do planeta. Com certeza, com certeza deve ser a única arte que sai, eu acho Sim, que tem música no universo tudo inteiro. foi criado Sim, pelo som. Pelo né? som, claro. Então, assim, diga. Não, eu achei uma coisa muito interessante nesse Dia das Mães, porque nós fizemos para uma escola onde Sei. todas as classes daquele colégio tocou o Tom Jobim, vestidos de seresteiros. Ai, que Crianças coisa de 3 ou 4, maravilhosa. 5 anos vestido com aquela boininha preta, Que bonitinho. suspensóriozinho, as meninas daquele chapeuzinho com luvas. Cada classe fez uma coreografia de Tom Jobim e a gente foi lá para incorporar mais essa história para eles, né, e mostrar que a arte da serenata sempre existiu e ainda existe, né? Então, para a gente, nos alegrou muito mostrar uma cultura de Tom Jobim, para um pessoalzinho que está nascendo aí, que está acostumado muito com funk, com Anitta, com blá, 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 que tudo bem, dentro do conceito, mas essa coisa do brasileiro, né, da raiz brasileira, conceito, música, verbo e tal, foi implantada num colégio desse com uma atitude maravilhosa. Então, parabéns ao colégio. Parabéns. E as artes têm que estar presentes, né? Sim, e eu acredito que o trabalho né, com certeza foi um trabalho muito bonito, muito esplendoroso, no sentido do resgate, não, do resgate da serenata, né? Da importância. Você pode fazer até um trabalho científico de tentar verificar o quanto da serenata, né, nesse momento da serenata, né, dos nossos ancestrais, da doença era talvez menor do que a gente tem hoje. Então, né? a música potencializando os valores, sim, os sentimentos, a sensação, o que tenha a ser dito, o prazer. O que tenha a ser dito, enfim, é uma ferramenta sensacional. Sim, e quando você fala dessa coisa da sonoridade extrapolar o planeta, com certeza, porque são ondas vibratórias que pode chegar em algum ponto, né? Exatamente, com certeza, o som maravilhoso. E a Marta também tem um trabalho muito bonito lá com os discos, que a gente conheceu um pouco do trabalho da Marta também, pelos programas que a gente participou do Esquina da Cultura ao longo do tempo, e a Marta também é um conceito de trabalho muito bonito. Então, quem ainda não conhece, Marta Correia, é só depois ver esse trabalho na internet, ela também tem os CDs dela. Vale a pena porque a música, eu acho que é uma grande antena com o divino. Então a gente que trabalha com essa coisa, né, de mostrar um pouco do nosso trabalho musical para as pessoas, sempre tem algo a acrescentar, eu acho, né, que é o legal. Fica sempre alguma coisa diferente que você não consegue pegar. Porque a música não é tatável, ela é sentimental, é vibratória, né? Eu queria até, se possível, que eu entendo a arte como um todo também, e o cinema, o teatro. Me fala um pouco, porque você é mestre em artes visuais, fala um pouco disso. A gente fez um trabalho, né? Inclusive, o livro eu não trouxe, mas a gente fez um trabalho aí da arte social do Portinari, né? Desvelando esses caminhos da consciência humana, né, nas relações sociais. Mas o que eu acho importante que você falou, eu queria me remeter um pouco a um filme muito interessante do Ingmar Bergman, que foi um grande cineasta do século passado, que trabalhou muito essa tônica do psiquismo humano com a arte, com o visual, né? E um dos filmes dele, que é chamado O Sétimo Selo, mostra exatamente isso. Uma sociedade medieval morrendo perante a peste negra, né? Todas as pessoas se deparando com a morte, com a finitude, e os únicos que conseguem sobreviver com um aspecto psíquico mais saudável, né? Mental mais saudável, eram os artistas de circo. Porque eles sublimavam a morte através da arte. Então eles criavam, eles construíam a vida com a arte. Eu entendo a arte muito assim, como uma ferramenta de intervenção social, de uma intervenção psicológica que ressuscita o sujeito do seu aspecto mais mortífero, do seu aspecto mais para baixo, levanta
as pessoas, É, né? uma grande ferramenta É uma para se grande renovar, ferramenta, né? eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Bom, a gente está no final de mais um Papo de Esquina e você, e eu ficaria Infelizmente, aqui. não deu para a gente continuar mais, porque o papo está muito bom e com Com tanto para certeza. conversar ainda, né, com a doutora aí. Nossa, Mas a doutora volta, já está convidada para Volta, voltar. volta sim. eu agradeço o A gente precisa convite, deixar os com certeza. contatos da doutora, né? Já apareceu, mesmo apareceu de novo contatos da doutora Hebe de Camargo Bernardo, que eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. E esse aprendizado todo que você nos trouxe, e essa troca, né, de aprendizado que eu acho extremamente importante. E a gente consegue fazer isso aqui no Papo de Esquina e você. Sim, sim. E mais uma vez, gratidão profunda pela sua presença. Isso aí. Namastê. Eu agradeço porque, na verdade, eu acho que não ficou na minha figura, né? A gente pôde distribuir muito bem a conversa, né? Eu acho que tanto o Fred quanto a Marta e eu, a gente fez um bate-bola aqui bem interessante, que é o que eu acredito, né? Na interdisciplinaridade, várias áreas do saber, né? Conversando junto e tentando construir uma sociedade melhor, né? Que de fato essas coisas que a gente falou aqui possa adentrar ao espírito das pessoas o espírito humano, né? Da psicológico e enfim, que possa de fato fazer um verão, né? Fazer a diferença, né? Faça a diferença. É isso aí. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada pela oportunidade e espero voltar, sim, com certeza. Voltar com certeza. E nessa compreensão toda de que você falou, de que nós estamos todos juntos. E que juntos podemos chegar mais longe. Eu acredito nisso, na palavra, no compartilhamento, na parceria. Não vejo a humanidade evoluindo sem isso, se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais solitário, cada vez acho que o homem nasceu para viver em grupo. Mesmo que toda a tecnologia parece que aponte para esse caminho, a gente tem saídas e muito boas. Né? Sim. Com certeza, estamos aqui numa das saídas. Papo de Esquina e você, que você não pode perder dentro do Esquina da Cultura sempre, ok? Uma vez por mês. É isso aí. Né? Bom, Martim, então obrigado mais uma vez pela parceria. Meu irmão Fred João, obrigada. Muito obrigada, meu querido. Doutora. Meu querido. Estamos juntos aí, sempre o Papo de Esquina e você com um papo diferente, que vai fazer a diferença na sua vida aí. Um beijo a todos e até semana que vem com o Esquina da Cultura. Você não perca comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Beijos no coração de todos. É isso aí. Fomos. Tchau, pessoal. Valeu. É isso aí.